Fala aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para o canal e hoje falaremos a respeito aí do decreto 10.024 que está no conteúdo programático de vocês na parte de conhecimentos específicos no tópico 16. Esse tema eu acredito que vai ser um diferencial aí na prova de vocês, até porque assim não tem muita aula aí no YouTube, não tem muita questão para fazer. Você não acha questão da UFG para fazer sobre esse assunto, tá? Então, assim, é um pouco até difícil a gente entender o que pode cair na prova, tá? Só que quem for meu aluno, eu deixei aí no meu material várias questões da Lei 10.520, tá? Que é a lei do pregão, que não vai cair para vocês, tá? Mas por que eu trouxe essa lei do pregão aí e algumas outras leis? Por exemplo, tem a lei 5.420, se eu não me engano, um decreto, aliás, que esse decreto também é um decreto antigo, tá? Que agora o que está valendo é esse decreto 10.024, mas basicamente porque é mais ou menos um norte para a gente ver o que a banca pode cobrar, né? Onde que a banca pode cobrar nessas questões. E aí, com base nisso, eu trouxe aqui a lei, né, o decreto propriamente dito, com algumas marcações nos pontos onde eu acho mais importante, tá, pessoal? Então, assim, essa aula vai ser bem dinâmica, eu vou direto ao ponto, eu não vou ficar lendo a lei inteira do começo ao fim, porque isso quem vai fazer é você. Você que está estudando para esse concurso, é imprescindível a leitura seca da lei, tá? Vai aí no Google, digita decreto 10.024, baixa no site do Planalto, imprime como PDF e você começa a marcar nos pontos que você achar mais importante, tá? Isso daí é fundamental. Isso é o que eu fiz, só com as minhas marcações. Então, digamos que essa aula é mais de apostas do que eu acho que pode cobrar, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, tá? Tá aqui o decreto. Antes disso, eu vou pedir para você conhecer minha página no Instagram, @tutorial do concurseiro, link na descrição, e o meu curso da parte de conhecimentos específicos, legislação e atualidades de Goiás para esse concurso. Se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, clica aí para você conhecer. Garanto que você vai gostar bastante, tá bom? Vamos lá então, decreto 10.024. Vamos ler aqui a introdução, né? O que fala, né? Ele regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Presta atenção nessas palavras, tá? Serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Beleza? Vamos lá ao artigo 1º. O que fala o artigo 1º? Esse aqui já tem muita informação interessante, tá? Olha só. Este decreto regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso de dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Ele repete, né, o que está aqui, basicamente. Mas o que tem de tão importante aqui, pessoal? Principalmente aqui, ó, quando ele fala da administração pública federal, tá? Então, se a questão vier falando assim, municipal, estadual, não, é federal, tão somente, tá? E também inclui os serviços comuns de engenharia. Aí o que a questão vai fazer? Excluindo os serviços comuns de engenharia, né? Mas é incluindo esses serviços comuns de engenharia. E aí o parágrafo 1º fala o seguinte: a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações e pelos fundos especiais é obrigatória, certo? Então, falou desses entes aqui, ó, administração pública federal direta, autárquica, fundacional e fundos especiais é obrigatório, nada de facultativo aí, tá bom? Então, tome esse cuidado aí, beleza? Então tá. Aí aqui no parágrafo 2º fala assim: as empresas públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias poderão adotar no que couber as disposições desse decreto. Então, poderão, não é obrigatório, é poderão, certo? É se quiser, tá? Fechou. Essas são as partes mais importantes daqui desse início, tá?
Os princípios, pessoal, acho que não vai cair porque tem tanto princípio que eu não acho que a UFG vai abordar isso daqui, tá? Agora sim, por exemplo, esse parágrafo primeiro fala assim, ó, o princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômicas, tal. Então, assim, talvez se a UFG for falar alguma coisa de princípio, ela vai fazer alguma menção ao princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Eu não acho que ela vai te perguntar, assim, exatamente todos os princípios, não, beleza? Porque são muitos, tá? Beleza, vamos lá mais para frente aqui no edital, no decreto, né? Aqui, eu quero chamar muita sua atenção, tá? Porque aqui eu acho que vai vir uma questão da UFG, tá? Muitíssimo cuidado aí, que eu acho que aqui tem questão, viu? Aqui vale 3 pontos, hein, cara? Então, assim, presta muita atenção. Artigo 4º. O pregão na forma eletrônica não se aplica. Quais são os critérios? As contratações de obras, as locações imobiliárias e alienações, bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia. Por que aqui é um ponto que pode ser uma pegadinha de prova? Porque lá no comecinho a gente viu que inclui os serviços comuns de engenharia, certo? O decreto inclui os comuns. Aqui está falando dos especiais, tá? Então toma muito cuidado. O pregão na forma eletrônica não se aplica às contratações de obras, às locações imobiliárias, alienações e bens e serviços especiais. Muitíssimo cuidado, que eu acho que aqui vem questão de prova, tá? Beleza, vamos lá. Aqui também é muitíssimo importante, tá? Essa parte aqui do artigo 6º. A realização do pregão da forma eletrônica observará as seguintes etapas sucessivas. Aí são aqui várias etapas, né? O que a questão pode vir te perguntando? Qual que é a primeira etapa da realização do pregão na forma eletrônica? É uma questão perfeita para o UFG. Aí você vai marcar planejamento da contratação. Essa é a primeira etapa da realização do pregão. Ou ela pode perguntar, por exemplo, qual que é a última etapa da realização do pregão? Você marca homologação, perfeito? Ou ela pode perguntar assim, qual que é digamos assim, a fase ou a etapa seguinte ao do julgamento? A habilitação. Então, por isso que é importante vocês saberem exatamente a ordem, tá? Eu já vi questões da UFG dessa forma. Não com o decreto 10.024, até porque não tem questão, mas de outras leis de licitação eu já vi a UFG abordar desse jeito, tá bom? Então, memorizem a ordem, tá? A ordem é importante aqui nesse caso, beleza? Então, qual que é a ordem? Primeiro, planejamento da contratação. Segundo, publicação do aviso edital. Terceiro, apresentação de propostas de documentos de habilitação. Quarto, abertura da sessão pública, envio de lances ou fase competitiva. Quinto, julgamento. Sexto, habilitação. Sétimo, recursal. Oitavo, adjudicação. E nono, a homologação por fim. Beleza? Então, show de bola. Não confundo isso aqui, porque isso é muito importante, tá? Mas assim, cara, eu acho que isso assim, dá para você pensar um pouco, né? Pensa o seguinte, primeiro você planeja, né? Primeiro etapa de um processo administrativo, vocês estudaram comigo o PODC, né? É o planejamento, beleza. O que você faz depois? Você publica o edital do pregão ali. Depois você apresenta a apresentação das propostas, os documentos de habilitação, tá? Cuidado para não confundir aqui, né? Cuidado para não confundir aqui com a habilitação, né? É a apresentação de proposta e de documentos de habilitação, e não a habilitação propriamente dita. Depois, a abertura da sessão pública, envio de lances ou fase competitiva. Depois você julga, habilita, aí tem um prazo recursal, adjudica e depois homologa. Perfeito? Memorize isso aí, que é chave, beleza? Aqui, cara, assim como o artigo 4º, tá? Assim como o artigo 4º, eu acho que pode vir questão da UFG, tá? Eu tô apostando forte nesse artigo, até mais do que no artigo 4º, se você quer saber, tá? Então, muita atenção aqui, ó.
Artigo 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. Galera, presta atenção, hein? A banca vai vir desse jeito. Ela vai te perguntar menor preço, vai colocar nas alternativas menor preço, maior desconto. Aí na segunda, maior retorno econômico. Aí vai começar a misturar, né, com os critérios de julgamento lá da Lei 14.133. Mas você já sabe, falou de pregão na forma eletrônica, quais são os critérios de julgamento? Menor preço ou maior desconto. Anota isso aí, cara. Anota isso aí. Beleza? Adiante. Vamos lá. Vamos ver mais coisas aqui sobre desse decreto que eu acho que tem muita chance. Aqui, cara. Aqui também. Não é tão quente como no artigo 4º e no artigo 7º, mas eu também sinto um feeling aqui, tá? Artigo 15. O valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso. Aí a banca mete lá, caráter público, o cara que não estudou vai pelo senso comum e vai errar com toda certeza essa questão. Só que você que está assistindo meu vídeo, que é meu aluno, mesmo que não tenha comprado meu material, mas que está me acompanhando, cara, você vai acertar. Isso aqui é uma questão que te coloca lá dentro, tá? Se você quer saber. Isso aqui é o que garante a sua entrada lá na UFG, né? Você vai ser servidor ou servidora aí da UFG. Então, falou de orçamento, falou do valor máximo para a contratação, é caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Isso aqui também são palavras que a gente já é meio que induzido a achar que está errada, né? Se vinha numa questão, só que se cair esse artigo 15, você sabe que é isso mesmo, tá? Será disponibilizado exclusivo e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno, tá bom? Beleza, então, vamos lá, vamos adiante. Tem algumas marcações, quem for meu aluno vai ter esse material todo marcado com o que eu acho que vai cair, tá? Mas nesse vídeo, como a gente precisa ser mais direto ao ponto, não vamos ficar batendo muito em várias teclas não, tá? Artigo 20. A fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União. Aí a banca vai falar assim, em jornal de grande circulação. Tá errado, é no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão, tá? Aqui também é um ponto que merece muita sua atenção, tá? Pode ser que a UFG venha nessa pegada de prazos, né? A UFG adora isso aí. Então, artigo 24. Qualquer pessoa poderá impugnar, isso aqui é padrão, né? Qualquer pessoa, os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 dias anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Então, memoriza o prazo, tá? Memoriza esse prazo aqui. Esse prazo é parecido com o da Lei 14.133, tá? Também é 3 dias, tá? Então, assim, muito dos prazos recursais nessas leis de licitações, vou dar um bizu. Não leva isso sempre, tá? Mas na maior parte das vezes, falou de recurso, lei de licitação, você vai lembrar 3 dias úteis, tá? Tanto na 14.133 quanto no decreto 10.024. Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos adiante. Aqui também é um ponto que merece atenção, tá? Porque se a UFG vier na pegada de prazo, e ela costuma fazer desse jeito, tá, pessoal? A UFG não elabora tão bem as questões. Ela pega aquele dado que realmente, assim, para sacanear mesmo, tá? Então aqui pode ser um objeto também. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis. Beleza? Isso aqui eu já vi cair em outras bancas, não a UFG, porque a UFG não tem questão disso, tá bom? Então, falou de apresentação das propostas, lembrou de 8 dias úteis, beleza? Show? Vamos lá. Aqui também é um ponto extremamente importante, que eu acho que está no ranking, está no top 3 aí do que eu acho que pode cair, tá? Que são os modos de disputa. Então, artigo 31. Serão adotados para o envio de lance no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa. Então, quais são? Aberto e o aberto e fechado. Então, memoriza. Aberto e fechado. São esses dois, tá? No aberto,
Os licitantes apresentarão lances públicos sucessivos, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Aqui mais à frente ele fala o prazo, né? A duração, aliás, desse modo de disputa, está aqui no artigo 32. Ele fala assim, ó, no modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos. Pode ser que a UFG cobre? Pode ser que a UFG cobre. Então memoriza. Falou do modo de disputa aberto, são 10 minutos. O segundo é o aberto e fechado, que significa que os licitantes apresentarão lances públicos sucessivos, com lance final e fechado, aqui está a grande palavra-chave, né? Com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Aqui é 15 minutos, tá? Então, falou do modo de disputa aberto, lembra, 10 minutos, aberto e fechado, 15 minutos. Isso aqui está no seu artigo 33, beleza? Então, está aqui no artigo 33. Show? Beleza, tranquilo. Tem mais marcações, mas como é que a nossa ideia é ser mais breve possível, né? A aula já está com 15 minutos, a gente tem que fazer questão ainda, tá? E aqui, ó, fala da habilitação, né? A documentação exigida, tal, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade fiscal perante as fazendas públicas, estaduais, distritais e municipais. Aqui já é mais tranquilo, né? Não acho que a UFG vai cobrar, mas pode ser que cobre também. Não duvido de nada aí. Beleza. Aqui, ó, prazo de recurso, ó. Por que eu falei para vocês memorizar os 3 dias, ó? Tem muita menção aos 3 dias aqui, certo? Falou prazo recursal, lembra de 3 dias, tá? Show. Aí, ó. Aqui no artigo 49 fala assim, ó, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado do SICAF pelo prazo de 5 anos. Então, memorize isso aí, 5 anos. Aí o UFG vai colocar lá, é 4 anos, é 5 anos, é 6 anos, é 7 anos? Você sabe, é 5 anos, tá? Enfim, beleza, show. Vamos lá, vamos mais adiante aqui. Então, aqui, ó, a gente lembra muito aqui da nossa 9784, né? Porque aqui, se você estudou a lei 9784, você sabe, né? Você vai poder revogar somente em razão do interesse público e deverá anulá-lo por ilegalidade, né? Então, se acontece uma ilegalidade, você anula. Se acontece, de repente, por uma razão de interesse público, ou por fatos aí, supervenientes e tal, você revoga esse procedimento licitatório, beleza? Ok, fechou. Então, eu acho que eu esgotei tudo que pode cair na prova para vocês, tá? Dificilmente vai ser algo diferente do que eu falei. Vamos fazer algumas questões que não achei da UFG, como eu falei, né? Mas eu achei de outras bancas, beleza? Então, aqui eu estou usando o QC, tá, pessoal? Essa lista aqui eu retirei do QC. Quem quiser ser assinante do QC também, fique à vontade, não sou pago para falar deles, mas eu sou concurseiro, posso atestar para vocês. A melhor plataforma de resolução de questões, sem dúvida, é o QC, tá? Lógico que especificamente para a UFG o meu material está mais direcionado, porque eu estou pegando questões de vários concursos diferentes, né? Então, muitas questões da UFG você não vai encontrar no QC. No meu material você vai encontrar, por quê? Porque eu estou pegando questão lá da prefeitura, lá de Itapipoca do Norte, lá. Estou pegando de vários lugares que não tem aí nesses bancos de dados desses sites de questões, tá bom? Então, quem quiser conhecer meu curso aí, entre em contato comigo. Vamos responder essas questões aqui da Quadrix, algumas, tá? Essa questão aqui, ó. O pregão na forma eletrônica é aplicável às contratações públicas? É aplicável, pessoal? O que eu falei para vocês no artigo 4º? Não se aplica às contratações de obras, às locações imobiliárias, alienações, bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia. Lembra que se for serviço comum de engenharia, pode. O que não pode são os especiais de engenharia. Portanto, essa questão aqui está muito errada, porque não se aplica às obras, tá bom? Vamos lá, então. Vamos pegar só questão aqui que pode cair na sua prova. Olha essa aqui, ó. O pregão realizado na forma eletrônica não admite a interposição de recurso pelo interessado? Claro que pode. Questão super errada. Vai para o abraço, beleza? Vamos responder mais questões aqui que podem ser objeto de cobrança. Olha só essa. O pregão na forma eletrônica é aplicável às locações imobiliárias. Opa! Novamente,
Locações imobiliárias é a vedação, né? Não pode, não é aplicável gabarito errado. Show? Vamos lá. Lembrando que essa lista está no meu material também. Quem for meu aluno, minha aluna vai ter acesso, tá? Vamos lá, vamos pegar só questão aqui que eu acho que pode ser cobrado aqui na sua prova, tá? Vamos lá, olha só essa aqui, ó. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é facultativa? Nada disso. É obrigatória. Questão super errada. Vai para abraço, tá? Questão 19, olha essa. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto. E aí, tá certo ou tá errado? O que eu falei para vocês aqui, ó? Artigo 7º. Os critérios de julgamento empregados na proposta mais vantajosa para a administração serão de menor preço ou maior desconto. Perfeito. Gabarito certíssimo. Beleza? Certíssimo. Vamos ver mais algumas aqui, ó. Olha essa. O pregão na forma eletrônica não se aplica às contratações de obras, mas sim às alocações imobiliárias e às alienações. É erradíssimo, né? Você já sabe que, beleza, não se aplica às contratações, até aqui tá certo. Mas sim alocações imobiliárias e alienações? Não, né? Por isso estou falando, cara, esses dois artigos, artigo 4º e artigo 7º, são disparados os mais importantes aí na sua prova. Para finalizar, vamos responder essa aqui, ó. É obrigatória a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais. Perfeito. É obrigatória, não falou facultativa, né? Na forma eletrônica, tal, perfeito, tá ok, tá redondo aqui, né? Então, gabarito certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, entre em contato comigo aí, conheça o meu curso. Eu tenho certeza que vai valer a pena, beleza? Então, e a minha página no Instagram também, @tutorial do concurseiro, beleza? Valeu, galera, um abraço, bons estudos e até a próxima.